Olá, estamos começando mais um programa Contraponto e hoje com um convidado muito especial, que é o professor doutor Lucas de Alvarenga Gontijo. Professor Lucas é professor da PUC, né? Somos colegas na PUC Minas, professor de filosofia, na graduação, no mestrado, no doutorado, e também é professor da Faculdade de Direito Milton Campos, né? Além disso, é membro do escritório MMG, né, onde também tenho a honra de trabalhar, e membro do GEDA, do Grupo de Estudos em Direito Agrário, né, onde também nós temos feito um trabalho aí junto com o Patrus Ananias. Pois é, Lucas, uma satisfação tê-lo aqui. Muito bom, eu fico muito feliz. Queria ouvi-lo primeiro assim, um pouco a respeito do GEDA. O que é esse Grupo de Estudos em Direito Agrário? Como é que tem sido aí a sua participação lá? José Luiz, o GEDA é um grupo montado pelo ministro Patrus Ananias, né? Então ministro, e agora retirado pelo golpe. Uhum. Esse grupo é o que o Ministério do Desenvolvimento Agrário estava estruturando a reforma agrária. O Patrus queria fazer uma reforma agrária ampla, né? e importante nesse momento histórico. Então ele montou vários grupos técnicos para suporte desse movimento de reforma. Então, um grupo de agrônomos com planejamento, né, grupos técnicos, né, contábeis, e nós éramos o grupo jurídico. E continuamos sendo, porque com o golpe sobre o governo, nós mantivemos os nossos trabalhos e continuamos trabalhando, mas o grupo ia dar fundamentação jurídica sobre essas questões de estruturação da reforma agrária. No sentido de função social da propriedade, proteção aos povos tradicionais, proteção aos povos indígenas, aos povos quilombolas. Então, nós seríamos aí, vamos dizer assim, o braço jurídico do grande projeto de reforma agrária que estava em curso, né? E foi interrompido. E a gente conta aí com a participação nesse grupo, né, de figuras importantíssimas, né, do direito agrário, da questão do direito à diversidade, né, como o professor Jacques Alfonsin. O professor Jacques Alfonsin do Rio Grande do Sul, o professor Carlos Marés do Paraná, né? O professor José Geraldo Souza Júnior da UNB, o professor Marcelo Lavener, também da UNB, né? O professor Trecani, que é o maior entendedor hoje dos povos tradicionais da Amazônia, e muitos outros, né? O professor Cláudio Maia, a professora Maria Cristina, há um grupo excelente. Professor José Luiz Quadros, né? Eu sou professor Lucas Gontijo. Não, mas eu sou o filhotinho que isso. do grupo, eu sou o menos importante. Eu estou ali, mas é para carregar o piano, sabe? De jeito nenhum. Só para ser o mais jovem, né? Mas em competência, esse grupo por acaso. Legal demais. Pois é, Lucas. E aí, eu acho que você colocando essa questão, a gente pode fazer uma conexão com outra questão que nós conversávamos antes de começar o programa, né, que é a problemática do golpe, né? Esse golpe que está em curso no Brasil, esse governo ilegítimo que começa a desmontar várias políticas públicas importantíssimas a respeito, né, não só o trabalho magnífico que o Patrus estava fazendo no Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas várias políticas com relação ao direito à diversidade, quilombolas, indígenas, né, e também começa perseguição a grupos, né, a esse outro. E nós falamos de um conceito importante que eu acho que é muito legal a gente trazer essa perspectiva aqui, esse debate para o telespectador aqui da TVC, que é sobre biopolítica, biopoder, né? E aí, entre vários autores que trabalham esse tema, né, o grande Michel Foucault. O que é, quando a gente fala em biopolítica, biopoder, o que é isso? José Luiz, biopolítica e biopoder são conceitos pouco conhecidos da população em geral, mas foram cunhados pelo Foucault e hoje um número enorme de autores da sociologia e das ciências políticas trabalham com esse tema, né? É o cuidado que se tem com a população. E, num sentido negativo, é como a população é manipulada, como a população ela é cuidada, entre aspas, pelo governo, mas não com a finalidade de proteger a população ou trazer melhores condições de vida à população, mas como tornar a população mais produtiva para o desenvolvimento do capitalismo. Então, dentro da perspectiva da biopolítica, o governo, Foucault também cunha uma palavra muito importante, que é o governo age dentro da governamentalidade, que é governar para o mercado, governar para o desenvolvimento econômico. Bom, e é isso. Ou seja, o capitalismo, né, se apropria do espaço do governo.
E eu acho, José Luiz, que isso ficou muito claro agora. Porque nós temos um sistema político que, durante 5 séculos, havia governado pelo capital. Isso era muito claro. Sim. E com a questão da democracia e com o voto popular, apesar da grande manipulação que a mídia faz com as pessoas, nós estávamos elegendo, ou seja, sempre existia essa ameaça de eleição de um governo popular. Sim. E todas as vezes no Brasil que um governo popular começa a pôr as manguinhas de fora, vamos dizer assim, ele é interrompido, não é? Então, Getúlio Vargas, quando ele volta, né, eleito, ele vai ao suicídio exatamente pelas forças conservadoras que não querem um governo popular. Aliás, um cenário muito parecido, né? Ali Muitíssimo. já tinha um projeto de desenvolvimento nacional soberano, a criação da Petrobras, o petróleo Exatamente. é nosso, aí toda a campanha de difamação do Getúlio que leva ele ao suicídio. Exatamente, né? Alegando corrupção. Isso, é mesmo. Mesma história, né? Envolvendo aí o petróleo. E depois, digamos assim, os descendentes, vamos dizer assim, do getulismo, que foi o ministro João Goulart, foi derrubado nesse sentido, e quem hoje não se fala muito, mas o JK, ele é um herdeiro da tradição getulista. E por isso ele teve a UDN como inimiga, e ele teve um governo muito difícil. Então, o que eu visualizo sobre essa perspectiva biopolítica, José Luiz, é que todas as vezes que o sistema político começa efetivamente a governar para os pobres, o sistema é quebrado. Eles rompem. Porque o sistema político não é feito para atender aos pobres, mas é feito para atender o capital. E o capital fala assim, não, eu sou o dono da bola, você não está jogando como eu quero, então a gente toma a bola. Rompe-se o pacto democrático. Eu tinha para mim que a nossa democracia havia sido consolidada, que nós viveríamos aí longos anos aí de democracia. Mas o capital mostrou que para ele não interessa o voto, não interessa que políticas sociais sejam desenvolvidas, e no momento em que o capital encurtou um pouco, vamos dizer assim, não, que faltou um pouco de recurso, eles afastaram logo aí a população pobre dos projetos de governo. A ganância não tem limite, né? Porque a gente vê que o governo Lula não foi um governo socialista, né? Não. Ao contrário, é um governo que inseriu no mercado de consumo milhões de brasileiros e que levou a um desenvolvimento econômico, aquela lógica desenvolvimentista capitalista. Mas que, ao mesmo tempo, teve políticas sociais importantes, né? Foi. Como o Fome Zero, né? O Ministério da Ação Social, o Bolsa Família, o ProUni, né? A Fies. criação de universidades federais, né? De vários campos, de Cefetes, etc., e que inseriu muita gente. E isso parece que foi intolerável, né? para a direita conservadora, né? Que agora ataca, no Brasil, e não só no Brasil, né? Porque esse fenômeno também a gente viu na América Latina, ataca com força total, né? José Luiz, e é isso, é muito sintomático, nós estávamos conversando sobre isso. Uhum. Todas as vezes que movimentos sociais começam a crescer e começam a mostrar que é possível romper com a lógica, né, da segregação, da guetização, da exclusão das pessoas, para construir uma sociedade mais justa, essas forças conservadoras crescem junto, né? Sim. É a negação do outro, assim, não é possível dividir, não é possível que o outro compartilhe. Então, foi assim na história sempre também. Nós estamos aqui fazendo reminiscências. Sim, sim, importante lembrar a história. O fascismo cresceu exatamente quando os movimentos de esquerda também cresceram na Alemanha e na Itália. Sim. E o nazismo veio para derrubar a força do Partido Nacional Socialista Alemão, né, democrata alemão. O SPD, não, o Partido SPD. Socialista Democrata da Alemanha. No momento que eles ganham a maioria no parlamento alemão, é quando o fascismo aparece, é quando Gramsci tem chances reais de governar a Itália também, que aí vem, né, porque Mussolini, é o PSI, e o Mussolini também vem. Então, se a gente fizesse uma analogia com o movimento LGBT, a chacina que houve na boate em Orlando, é muito sintomático, ou seja, a história parece que ela se repete. Mas, Lucas, nós vamos falar isso depois do intervalo, que esse assunto é um assunto, né, importantíssimo, e a gente precisa discutir sobre o que aconteceu, essa tragédia, né, que aconteceu em Orlando. Nós já voltamos. Até já.
Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$ 50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Uou, yeah! Aí, Rogério, essa foi, velho. Deixa eu fazer mais uma? Tem almoço, entrevista, cara, tem show à noite. Vamos agilizar, velho. Não, vamos fazer mais uma pra ficar perfeito. Vamos lá. Os artistas fazem de tudo para agradar seus fãs. Valorize o trabalho deles. Quando você compra um CD ou DVD pirata, é o seu ídolo que sai prejudicado. Compre produto original. Isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos. O importante é ser uma criança nota 10. Se é uma criança nota 10, é só tirar boas notas. Mas não é só isso. Também é respeitar os amigos. Não ficar nas ruas. Não trabalhar ainda. Ficar longe das drogas. Brincar, praticar esportes. E você, quer ter uma atitude nota 10? Doe agora. Olá, estamos de volta com o programa Contraponto, hoje recebendo o professor Lucas Gontijo, professor da PUC, da Milton Campos, né, membro do GEDA, né, do escritório MMG, né, também estamos juntos lá. É uma grande satisfação, né, Lucas? E olha, vamos continuar nossa conversa aqui. Nós estamos falando de biopolítica, biopoder, e terminamos o primeiro bloco falando desse atentado horroroso, né, que aconteceu, todo atentado é horroroso, que aconteceu em Orlando, né, numa boate LGBTI, onde morreram 49 pessoas, né, e mais de 50 pessoas, 53 pessoas ficaram gravemente feridas. E isso mostra aí a ação da intolerância, né, o crescimento da intolerância, do fascismo e do fundamentalismo religioso. É verdade. Lucas, o que isso nos diz respeito? Né? Ou seja, esse processo, isso que aconteceu nos Estados Unidos, que vai acontecendo em vários lugares do mundo, né? Como é que a gente está vivendo isso aqui no Brasil, Lucas? Como é que você vê isso aqui? Zé Luiz, o conservadorismo ou o fascismo, né, de forma genérica, eles têm um pai, é o medo. Uhum. Então, todas essas políticas conservadoras, radicais e esses momentos, né, de violência, né, eles advêm do medo. Então, no momento, por exemplo, de crise econômica, como o Brasil está enfrentando, como o mundo todo está enfrentando, e é uma crise, sobretudo, das commodities, e o Brasil é o maior exportador de commodities do mundo, seria mais ou menos previsível que o medo ocupasse espaço, né? Agora, o medo aparece nesses momentos em que algo vai mudar, algo tende a mudar. Uhum. Então, por exemplo, as pessoas conservadoras ou temerosas de perder seus bens, elas não querem a mudança, elas querem que as coisas fiquem como elas estão. Sim. Então, o que aconteceu, por exemplo, em Orlando, eu acho que vem o crescimento da aceitação da sociedade LGBT, uma sociedade mais tolerante, uma sociedade mais plural. Isso de certa forma, uma ameaça ao conservadorismo. Sim, nos últimos anos, talvez nas 2 últimas décadas, né, a gente tem tido muito um crescimento do direito à diversidade, da aceitação Exato. Da diversidade. Do pluralismo. Isso incomoda muito os conservadores, né, que têm medo disso, têm medo do outro diferente. Né, essa questão do... E o fascismo e o nazismo, eles exploram muito o medo. E aqui no Brasil a gente tem uma figura que, como qualquer figura fascista ou nazista, é uma figura deplorável, que é a figura do deputado Jair Bolsonaro, né? Que não é uma pessoa defensável, né? Não se discute. Se fosse na Europa, ele estava preso. Né? Mas aqui ele vai incentivando esse ódio, essa raiva. E aí, como é que... Eu acho que é importante a gente conversar, mostrar para o telespectador e trocar ideia a respeito desse Congresso Nacional. Né? Talvez a gente tenha um Congresso Nacional, e olha que isso é difícil de falar, um dos mais conservadores da história. Né? O que ele tem aprontado aí, já está aprontando para a gente, Lucas? A pauta conservadora
professor José Luiz Quadros, eu acho que ele é a grande motivação do golpe. Então, vejo, por exemplo, que nós derrubamos um governo legítimo, eleito, houve uma acusação de um crime que também não ficou claro, até a gente pode criar a hipótese, talvez tenha sido crime, mas esse talvez já é motivo para que nada pudesse caminhar como caminhou. Claro. Mas, e colocamos um governo reconhecidamente corrupto no poder, ou seja, 15 dos deputados que ainda não foram derrubados, que 2 já caíram, são mencionados ou acusados no Lava Jato, ou seja, institucionalizou-se um governo claramente corrupto, em que o próprio presidente é inelegível, né? Sim, ele é ficha suja. É surreal, né? Esse surrealismo político. Mas qual é o preço disso? O que está em troca? É a pauta conservadora que agora vai ser aprovada a toque de caixa. E está sendo. Né? E por que esse governo, por exemplo, não corre risco? Ele não corre risco porque ele está comprometido com os valores políticos fortes dentro do Brasil. E não são os valores populares, mas são os valores da elite brasileira e num grande pacto que existe com a imprensa majoritária. Sim. Então, que é uma imprensa vendida, né? São grupos empresariais que há muito tempo são muito negativos para o desenvolvimento do nosso país, cresceram por meio de concessões em períodos ditatoriais, né? E controlam a informação. Aliados aos grupos empresariais dominantes, mais ao capital estrangeiro. Então, nós temos, de fato, aí uma situação de estabilização de um governo absolutamente ilegítimo para que se cumpra uma pauta conservadora e realmente retire direitos que vinham nesses últimos 13 anos sendo consolidados. Gente, mas assim, é de um surrealismo político tão absurdo, você imaginar, que tiram uma presidenta contra a qual não tem nenhum processo para colocar um governo onde todo mundo responde processo. Né? Alguns já denunciados, alguns condenados em primeira instância. 2 insustentáveis caíram. 2 insustentáveis caíram. 15. O próprio presidente interino golpista foi condenado pelo Tribunal Eleitoral, né? Está inelegível. Por 8 anos. Por 8 anos. E aí... Então, todo aquele clamor da rua, que era contra a corrupção, isso não importa. Né? E podemos observar que a mídia dominante trata tudo com grande tranquilidade, e quando pode, ainda tenta sapecar alguma crítica ao governo derrubado, né? Para mostrar, olha, consolidou-se de fato esse governo e fiquem quietos. Né? Ou seja, o assunto, bola para frente, o assunto... E é o que é mais interessante a gente perceber que muitas pessoas que estavam nas ruas com a camisa verde e amarela, a camisa da CBF, né? Caríssima por sinal, elas não estavam contra a corrupção, porque o governo que assumiu é todo corrupto. Né? Não era isso, era mais o que parecia, era mais um ódio de classe, né? É uma coisa assustadora isso. E no outro bloco, José Luiz, nós estávamos falando sobre isso. Em 64 era a mesma situação, tinha que exortar do Brasil os comunistas, tinha a ameaça do comunismo o medo. E a corrupção. Então era preciso criar um governo que conseguisse combater a corrupção e os comunistas. Isso já quando a gente falou sobre Getúlio. Sim. O Getúlio Vargas é a mesma coisa. O Getúlio Vargas estava em 54 afundado no Mar de Lama, e o governo estava, né, na verdade, contaminado por comunistas. Então, 64 é a mesma coisa, João Goulart. 64 é a mesma coisa. Agora não fala mais comunistas, se fala PT. Né? O Ricardo Moraes, professor da FUMEC, nosso sócio no escritório, ele fala assim, agora você trocou o rótulo de comunista para PT. Mas assim, é preciso tirar... essas pessoas que querem o desenvolvimento dos pobres. Ou seja... E esse discurso simplista fascista, né? Do mal contra o bem. Né? Os outros são o mal, né? Os comunistas, o PT, etc. E quem é do bem é interessante. Né? Mas, professor Lucas, nosso tempo está acabando. Nós temos 2 minutos. Mas eu queria deixar, e eu vou convidá-lo novamente para a gente continuar essa conversa sobre os projetos de lei que estão no Congresso Nacional. Mas a gente podia mencionar alguns, só para o telespectador começar a prestar atenção e começar a pesquisar na internet o que esse governo já está fazendo, que é destruindo o país. Né? Você tem projetos como essa da escola sem partido, né, que é um projeto absolutamente inconstitucional, a entrega do pré-sal. Projeto de lei 867 de 2015, que é a escola sem partido. Escola sem partido. Que é, na verdade, tirar o processo de politização das escolas
para que nós, que já temos uma população que, de certa forma, é apolítica, né? Desinformada, e por isso que a gente tem esse governo aí, então, pior ainda isso. Permaneça na sociedade do George Orwell, né? O 1984, né? Que, assim, que permaneça sem conhecer nada. Mas, por exemplo, a PEC 451 de 14, é uma PEC de autoria do Eduardo Cunha, ela está para entrar em pauta. Ela obriga todos os empregadores a pagar plano de saúde para os seus empregados. Sim. Bem, na verdade, ela está ligada a esse desmonte do SUS. Ela está ligada à desestruturação dos serviços sociais que o Brasil tem, que são importantes para a população brasileira, né? A pessoa pode até achar, nossa, que legal essa PEC, né? Porque agora a empresa vai ter que pagar o plano de saúde privado para o empregado e tudo, mas com isso se desmonta a saúde pública e depois você fica só na mão dos planos privados que cobram o que quiserem, como aconteceu nos Estados Unidos. Que cobram o que quiserem e prestam um serviço de péssima qualidade. Isso, né? Então, assim, há uma série, né? O projeto de lei 4330 de 2004, que é o projeto de terceirização, ele vem, na verdade, 24 projetos de redução de direitos trabalhistas em pauta. Nossa. 24, José Luiz. Nós precisamos falar sobre isso, sobre o grande retrocesso da população trabalhadora brasileira em termos de direitos que está prestes a acontecer no nosso país. Né? Professor Lucas, muito obrigado. Né? Nós vamos continuar essa conversa, vamos comentar, né, esses projetos aí absurdos, e é muito importante, né, que nós todos, né, que o telespectador acompanhe o que está acontecendo no Congresso Nacional, porque isso é ruim para todo mundo, né? Só não é ruim para aqueles que sempre nadaram e roubaram, né, de todo ruim mundo. Até para eles, José Luiz. Claro, bom, porque, pode ser. Na verdade, é uma falta de visão de que se o nosso país se desenvolver, se nós erradicarmos a pobreza, se nós construirmos uma sociedade justa, nós vamos viver bem, todos bem. Mas é o medo. E no medo, os seres humanos sempre fazem coisas erradas. É isso. Lucas, muito obrigado. Puxa, muito obrigado. José Luiz, eu fico muito feliz. Gente, até o nosso próximo programa. Até mais.